Ouve, Senhor, o clamor de um filho teu. Inclina os teus ouvidos para mim. Brado aos teus pés estou. O meu mundo pereceu. Tão humanos não eram afins aos teus, por isso estou vazio. Eu vou, um vaso que não sabe o seu fim. Quero ouvir a tua voz. Até quando vais calar? O silêncio é o algoz do coração. A ausência é dor atroz que eu não sei mais suportar. Forge, ó Senhor, neste teu vaso, teu querer. Mas mesmo assim eu vou cantar e com este canto proclamar a fidelidade do meu Pai, a alegria em meio aos ais, cantar o bem que em meio à dor tem me feito, Senhor, e crer que os cacos que estão no chão quebrados são barro em tua mão, que um barro novo faz fazer, santificar tudo que em mim é o teu querer, que assim eu seja, enfim, imagem do teu ser. Faz da minha vida, ó Senhor, verte, ó Senhor, neste teu vaso, teu viver.
Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online da Comunidade do Redentor. É muito especial estar com você, é muito maravilhoso a gente poder adorar o nosso Deus em conjunto, ainda que cada um na sua própria casa, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é real, nosso Deus se faz presente no nosso meio. E é por isso que nós nos reunimos nesse culto em nome do Deus que é Pai. Pai porque Ele é Criador de todas as coisas, Pai porque Ele é mantenedor de todas as coisas, desse Deus que é Filho, Jesus, o Salvador, aquele que nos resgata para uma vida abundante, mas também em nome do Deus que é Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é o nome do Deus que nós nos reunimos aqui e na qual nós congregamos nesse culto. Quero saudar os irmãos com uma palavra de 1 João, capítulo 3, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O tema do nosso culto seria tão bom aprender a amar. Nós estamos começando uma nova série de mensagens e essa série se chama Seria Tão Bom. Um pouco uma frase meio nostálgica, e é verdade, porque seria tão bom nós voltarmos lá no princípio, conforme Deus criou todas as coisas, a maneira como Deus criou todas as coisas. E nós queremos falar hoje sobre esse princípio de aprender a amar. E aqui o texto nos fala que o amor procede de Deus. Por isso, se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro, porque o amor tem a sua origem em Deus, porque Ele é a própria fonte de todo o amor. Então, que você e eu aprendamos a amar,
voltando no princípio, na comunhão profunda com Deus. E assim nós queremos adorar o nosso Deus. Nesse culto, nós nos reunimos no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos orar. Senhor, muito obrigado, porque a gente pode nos reunir, ainda que cada um na sua própria casa, mas nós estamos em comunhão no Teu Espírito. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos adorar o Teu nome, nós queremos reunir os nossos familiares, ó Pai, e ter um tempo muito especial na Tua presença, onde o Senhor nos fortalece, onde o Senhor nos alimenta, onde o Senhor nos sustenta. Assim, Pai, nós te pedimos a Tua presença no nosso meio, que o Senhor esteja cuidando, Pai, das nossas vidas e tendo liberdade de ministrar aos nossos corações, Pai. Uma hora em especial por cada família e que a gente possa, Pai, ouvir a Tua voz e essa voz, ela possa aquietar o nosso coração e nos dar uma percepção real do que o Senhor deseja que nós podemos vivenciar nos nossos dias. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos cantar Teus Altares hoje, não porque o altar de Deus está aqui nessa igreja, mas porque nós conseguimos encontrar a presença de Deus quando nos reunimos virtualmente, mas em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, cantamos Teus Altares na esperança de que Deus vem, nos visita e de que nós também seremos transformados hoje. Convido você agora a ter um tempo de confissão diante de Deus. Pai amado, hoje quando nós voltamos os nossos olhos para o amor, para os relacionamentos que temos, e quando pedimos também que a Tua luz traga à vista tudo aquilo que está encoberto ou que nós tentamos encobrir,
nós queremos reconhecer que nesse tempo, de forma especial, nesse tempo de reclusão, de estarmos convivendo juntos, debaixo do mesmo teto, às vezes, Senhor, nós não somos tão amáveis assim uns com os outros. E nós não deixamos transparecer o amor que o Senhor tem derramado por nós e em nós. Queremos pedir perdão por isso, Senhor, por esses relacionamentos, aqueles que nos são mais caros e mais preciosos, onde a gente faz rachaduras neles. Queremos também pedir por outros relacionamentos e que agora, nesse período, estão acontecendo virtualmente ou à distância, telefonicamente. Também aqui, Senhor, nós precisamos nos colocar mais à disposição daquelas pessoas a quem amamos. Orar por elas, orar junto com elas, estar ao lado. Mesmo que fisicamente isso não seja possível. Mas o Senhor é Deus grande e supremo. O Senhor que ouve as nossas orações. O Senhor que está ansiosamente aguardando as nossas orações para que a gente vá ao encontro do outro. E assim, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos restaure os relacionamentos. Que a gente possa nos despir das nossas intenções, às vezes tão egoístas, e possa abrir o coração de forma generosa uns para os outros. E te damos graças porque nós podemos nos firmar em Ti para isso, sabendo que o Senhor é que nos dá forças, o Senhor é que nos supre. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. E convido ainda para lermos de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a primeira parte. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Amém. Que
Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que podemos cantar e declarar a Tua santidade, e diante dela nós queremos também dizer que precisamos Te ouvir e dependemos da Tua palavra, que é o nosso alimento. Então que a partir de agora, do que o Bruno vai trazer para nós, o nosso coração se aquiete e se conecte com o Teu Espírito, na certeza de que o Senhor fala conosco e vem de encontro até nós. Que as palavras venham também para o Bruno e que a uma só voz nós como igreja possamos sair diferentes. É isso que te pedimos. Amém. Irmãos, que saudade da gente estar junto. É tão esquisito. A gente está fazendo esses cultos online, a gente está vendo a igreja vazia, mas que saudade de estar com os irmãos. E eu creio que essa palavra de hoje, ela vai ao encontro do teu coração. A gente pensou essa série de mensagens por conta de uma necessidade que a gente está passando de fazer uma revisão de vida. Você está sendo convidado a fazer uma revisão de vida, a revisão dos seus valores, revisão dos seus princípios, revisão daquilo que você tem colocado como base debaixo dos teus pés para que você possa viver. E eu achei muito interessante o Mário Sérgio Cortella, quando foi perguntado na Folha de São Paulo, lá no final de abril, faz algum tempo, ainda estava nessa mais incerteza que nós estamos hoje, né? Foi perguntado para ele, Mário Sérgio Cortella, você acha que esses atos de bondade, de generosidade que a gente está vivenciando nos nossos dias, essa pandemia, esse isolamento, esse sofrimento que nós estamos passando, vai fazer a gente mudar como sociedade? Olha só o que o Mário Sérgio Cortella fala para essa pergunta. Não creio numa redenção. Creio que muita gente, após o susto tomado, vai olhar algumas coisas de uma perspectiva diferenciada. Mas quando se olha a humanidade ao longo da história, percebe-se que nunca demos sinais de que aquilo que nos traumatiza, quando termina, vai nos redimir. Mário Sérgio Cortella, de uma maneira muito sincera, diz, olha, existem traços hoje que a gente pode ver, mas uma vez voltando à normalidade, é muito possível que nós retornemos como a gente estava vivenciando as coisas anteriormente a essa pandemia. Isso me leva a chamar você para essa reflexão de que a nossa vida pode ser diferente. Mas pode ser diferente não por nós mesmos, não só por uma autoanálise, mas pode ser diferente se nós refletirmos na palavra de Deus e percebermos a cosmovisão bíblica, percebermos a visão de mundo que a Bíblia nos traz e retornar lá no princípio, como Deus criou todas as coisas para que a gente pudesse viver. Por isso, o nome da série se chama Seria Tão Bom. E o tema de hoje seria tão bom aprender a amar. Mas essa seria tão bom veio a partir de Gênesis capítulo 1, onde Deus, na sua sabedoria, Ele cria todas as coisas. Depois de terminar cada dia que Deus vai criando, Ele termina dizendo, e viu Deus que tudo que havia feito era bom. E a palavra diz lá no final, quando Ele terminou tudo, Deus conclui a sua criação e disse a palavra, Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Olha que interessante, a palavra mostra que após Deus ter criado todas as coisas, os seres humanos, os animais, toda a criação, o mundo, não como nós conhecemos, mas o mundo como Ele criou perfeito, Ele olhou e viu que era bom. Mas eu quero perguntar para você o que aconteceu ao longo do caminho que nós vivenciamos esse mundo que não é tão bom como descrito na palavra. O que aconteceu nesse meio tempo que atrapalhou a nossa caminhada, a nossa jornada como humanidade? Por isso, eu quero convidar você a essa reflexão do Seria Tão Bom, para compreender a cosmovisão bíblica sobre temas atuais, aquilo que nós estamos experimentando ao nosso redor, para que você possa, uma vez, olhar para a maneira como Deus criou todas as coisas, perceber a distorção pela desconexão com Deus a partir do pecado, mas que você possa perceber aquilo que Jesus faz na cruz para nos reconciliar com Deus, mas também com o seu propósito, percebendo que no final Ele vai restaurar todas as coisas como era no princípio.
Eu quero convidar você para essa reflexão de hoje. E para iniciarmos, nós queremos ler Gênesis 2. Gênesis vai ser um livro que vai nos acompanhar ao longo de toda essa série, porque a gente está buscando no princípio as verdades de Deus e princípios sobre os quais a gente deve pautar a nossa vida. E o texto que eu quero ler com vocês é Gênesis 2, 18 a 25. E a palavra diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aqui, a palavra de Deus para as nossas vidas, o relato da criação, que nos mostra como era no princípio. Mas eu quero mostrar para você, antes de nós olharmos como Deus criou no princípio, eu quero mostrar para você que a gente vive a nossa vida na nossa sociedade pautada numa cosmovisão que não é a bíblica. A gente vive pautado sobre uma visão de mundo, de princípios e valores que não é os princípios e valores do reino de Deus que a Bíblia nos mostra. Por isso, quero mostrar de uma maneira introdutória para você que a pandemia e o isolamento social, ele tem gerado uma convivência maior nas nossas famílias, e as estatísticas mostram que no Brasil aumentou muito os índices de abuso e de violência doméstica. Ora, se a gente convive mais tempo com os nossos familiares, é um palco perfeito para os abusadores. Aqueles que muitas vezes, se perguntado por alguém a razão pela qual violentou a sua esposa ou seus filhos, sabe o que ele vai dizer? Eu fiz isso porque eu amo elas. Eu fiz isso porque eu amo a minha esposa. Eu fiz isso para protegê-la. Então a gente percebe que amor é esse que é capaz de violentar o outro por conta de achar que está protegendo, justificando as suas atitudes por amor. Que amor é esse? Que amor é esse que algumas famílias têm para que algum membro da família diz: para dar certo eu mando e você obedece? Que amor é esse que algumas pessoas têm que dizem: eu sustento a casa, por isso é eu que dou aqui, que jogo as cartas na mesa, tem que ser do jeito como eu quero. Casais que têm contas separadas, que competem para ver quem ganha mais, quem ganha menos, conflitos de poder. Casais e famílias que se utilizam dos filhos como barganha, moeda de troca. Que amor é esse que nós temos na nossa sociedade? Mas obviamente que a cosmovisão que está pautada na nossa sociedade não é a visão que a Bíblia nos traz. A cosmovisão da nossa sociedade, ela está pautada na desconexão com Deus. Uma vez que nós estamos desconectados da fonte de todo o amor, que é Deus, nós não mais conhecemos o verdadeiro amor. Ao não conhecer o verdadeiro amor, nós estamos tateando e tentando viver e se relacionar, mas sem saber muito bem. Porque quando Deus não se faz presente na nossa vida, quando esse amor nós desconhecemos, então nós somos reféns, vítimas dos nossos próprios sentimentos e intenções. Uma das palavras que é dita em Gênesis 3, Satanás fala para Adão e Eva: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A tentação de Satanás em relação a esse primeiro casal
era que eles não morreriam ao comer desse fruto que lhes daria a condição de Deus. Aqui a tentação está, vocês serão como Deus, vocês governarão como Deus, vocês reinarão como Deus, vocês estarão no domínio como Deus está. A proposta de Satanás era, vocês não precisam de um senhor acima de vocês não precisam de alguém que governa vocês podem se autogovernar. E a morte aqui que ele está falando, é a morte, certamente a morte física que viria, mas a morte de imediato era a morte espiritual, a desconexão com Deus. Portanto, o ser humano passou a se relacionar com os outros na ausência da presença de Deus. E isso é extremamente perigoso, porque se a gente não está conectado a Deus, a gente se utiliza do governo, do poder, não para servir o outro, mas para subjugar o outro. Eu quero te mostrar rapidamente o que significa o ser humano ter fugido da presença de Deus. Logo em seguida, mostra que o ser humano pautou a sua vida distante da presença de Deus, ele foge da presença de Deus, e a primeira coisa que nos é relatado é que eles não desfrutavam mais de pureza e transparência, porque eles viram a sua nudez e eles se envergonharam. Eles passam a se relacionar com medo, com reticências, eles passam a se relacionar com vergonha, se protegendo, se fechando em si mesmo, com medo do que o outro vai pensar de si. Primeira coisa. Segunda coisa, o homem e a mulher, eles começam a se ver como inimigos. Rapidamente a gente percebe o homem acusando a mulher acusando o homem. É feita uma ruptura entre os dois e os dois se veem como adversários. E eles começam a disputar lugar, disputar quem está à frente e quem está atrás. Passam a culpar um ao outro e a trilhar esse caminho da inimizade. E o terceiro lugar que eu destaco é que o papel do homem e o papel da mulher são totalmente distorcidos. É triste perceber isso, mas o papel do homem é dito que a mulher serviria para os desejos do homem e o homem a dominaria. Isso não é a cosmovisão bíblica. O homem que domina a mulher, que governa a mulher, e a mulher que simplesmente serve o homem, isso é uma cosmovisão marcada pelo pecado, onde um submete o outro, subjuga o outro com poder. Não é assim que Deus nos criou, não é assim que Deus nos fez. Eu quero mostrar para você, lá no texto que nós lemos, no texto de Gênesis 2, 18 a 25, que em primeiro lugar, Deus nos fez homem e mulher com o mesmo valor. O homem não é superior à sua mulher, nem a mulher superior ao seu homem. Deus fez o homem e a mulher para andar lado a lado, foi assim que Deus fez no princípio. Tem a mesma natureza, porque a palavra de Deus diz que o homem foi dado autoridade para dar nome aos animais. E aquele que dá nome na perspectiva bíblica, aquele que tem autoridade, é aquele que domina sobre. Só que o homem não dá nome à mulher. É impressionante. E aqui a palavra de Deus diz que o homem cai em profundo sono e Deus tira uma costela dele, uma forma poética de mostrar a criação da mulher. E essa mulher, ela é apresentada ao homem, a expressão do homem não é a expressão de quando ele viu um animal que Deus havia criado. A expressão do homem é de alívio, a expressão de um homem é de alegria. Ele diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O mesmo valor. Ele diz, Senhor, obrigado porque essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela faz parte de mim. A mulher não foi tirada da cabeça do homem para que ela não fosse superior ao homem. A mulher não foi retirada dos pés do homem para que este não pisasse sobre ela. A mulher foi tirada da costela porque ela deve andar ao lado do homem. Uau! Que mensagem de Deus para nós, a mesma essência. O homem não dá nome à mulher, mas no hebraico ele diz, ela será chamada Ishá, por conta do Ishi. Foi tirada. A mesma
raiz no hebraico. Ishá para a mulher, Ish para o homem. Mesma essência, mesmo valor. Quando nós olhamos em Cristo Jesus, a partir do batismo, ele vai dizer, não existe mais nem homem, nem mulher, nós somos um em Cristo Jesus. Nosso valor não está no nosso gênero, mas está na própria criação de Deus a nós. E aí nós chegamos na razão pela qual o casamento, a família, a união existe, por conta dessa correspondência, por conta dessa cumplicidade do homem e da mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É por essa razão que o homem deixa a sua casa para se unir numa aliança com a sua mulher, e os dois passam por esse processo de se tornarem um, tornar-se uma só carne, uma unidade, cumplicidade e interdependência. É o que a palavra nos ensina. Mas Jesus, ele retoma esse mesmo versículo, esse mesmo princípio, quando questionado a respeito do divórcio. Ele é questionado dizendo, tá, mas espera aí, por que Moisés permitiu o divórcio? E aí, de uma maneira muito segura, Jesus responde para eles, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, ele volta ao mesmo versículo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. A unidade, essa cumplicidade que Deus nos fez para viver. E aí, a palavra de Jesus para esses que o questionam é o que Deus uniu, não separe o homem. Ele está dizendo isso é um projeto divino, não é um projeto humano. Isso é um projeto do próprio Deus, não é um projeto de uma construção social, porque Deus assim o quis, Deus assim o fez. Em relação a essa carta de divórcio que Moisés concedeu, Jesus ele diz, olha, ele concedeu essa carta por conta da dureza de coração de vocês. Dureza de coração. Mas não era assim desde o princípio. Olha a palavra de Jesus. Não era assim desde o princípio. O que ele está dizendo? Não foi assim que Deus fez para homem e mulher viverem. Mas é por conta da dureza do coração. É por conta da desconexão com a fonte de todo amor que é Deus. É porque nós não conhecemos o verdadeiro amor. Então, os nossos relacionamentos é pautado por compatibilidade ou incompatibilidade. Você já ouviu isso? Ah, porque você se divorciou? É porque eu era incompatível com o fulano. Incompatibilidade. É porque eu preciso ser feliz. E assim as pessoas rompem e as pessoas se separam. E Jesus fala, queridos, isso foi por conta da dureza de coração de vocês. Essa palavra, essa expressão dureza de coração, ela vem de uma única palavra no grego, constituída de duas palavras. Cardia, que é coração, mas uma outra palavra no grego que significa dureza, mas também pode significar obstinado ou teimosia. A gente podia dizer que é por conta da teimosia. É por conta do orgulho do coração humano, incapaz de reconhecer as suas falhas, incapaz de recomeçar nos seus relacionamentos. Alguém obstinado é alguém inflexível, irredutível, alguém que não consegue reconhecer os seus erros e falhas para recomeçar. Então, existem pessoas que nutrem essa ideia de incompatibilidade e acabam sendo incapazes de passar pelas estações do relacionamento e, infelizmente, perdem de vivenciar momentos incríveis do seu relacionamento. Uma das coisas que eu tenho o costume de fazer, claro, como pastor, isso é muito mais fácil, mas eu também motivo você a fazer isso, a ouvir as pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas, uma vez que eu pergunto para elas, olha, como é que foi que vocês construíram o relacionamento de vocês? Queridos, praticamente 100% delas vai dizer, não foi fácil. Mas elas experimentam
momentos de estabilidade, momentos de alegria, satisfação no seu relacionamento, porque eles perseveraram no tempo de dificuldade, porque eles tiveram resiliência, a capacidade de se adaptar às diferentes situações da vida. Por isso a palavra que eu retomo, já dita aqui nesse culto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Terceiro lugar, eu quero destacar para você que Deus nos fez, muito embora Deus nos fez iguais em valor, Deus nos fez igual em essência, nós somos diferentes, ligeiramente diferentes, para que a gente fosse atraído um pelo outro. Você já imaginou como seria chato se a gente tivesse com uma pessoa do mesmo perfil que a gente, a mesma mentalidade, do mesmo jeito? Tem como. A mulher é ligeiramente diferente do homem, isso é perceptível, e é assim que Deus nos fez. Isso não tem nada de inferior ou superior, nós somos distintos e Deus nos fez dessa forma. Por isso, eu destaquei a maneira como Deus nos criou. Gênesis 2:24 diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Retomei isso, Jesus destacando a importância dessa aliança e a importância de não romper com essa aliança. E o apóstolo Paulo em Efésios, ele vai retomar o mesmo texto. E aí quando Paulo em Efésios, ele retoma o mesmo texto no capítulo 5, ele retoma no que diz respeito às funções, o papel do homem e o papel da mulher. E eu retomo o versículo que ele acrescenta a esse texto de Gênesis. Ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. E ele complementa dizendo, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos diferentes. Nós temos maneiras de expressar diferentes. O ser humano foi feito de uma determinada forma, com um determinado papel. A mulher foi feita de uma determinada forma para desempenhar um determinado papel. E essa interdependência entre os dois é que torna essa cumplicidade possível, um relacionamento debaixo dessa aliança de Deus. Por isso que a palavra para os maridos é: ame suas esposas. E esse texto do capítulo 5, a gente poderia dizer que Deus fala 3 coisas para os homens. Como os homens têm dificuldade de entender algumas coisas, ele diz: homens, amem as suas esposas. Daí ele diz uma segunda coisa: homens, amem as suas esposas. Ele diz uma terceira coisa para os homens: ame as suas esposas. O homem, ele tem uma capacidade muito grande de se voltar para si mesmo. O homem tem uma capacidade muito grande de focar em si mesmo, de ser autossuficiente, de focar no seu trabalho, de ganhar esses recursos para si mesmo. Por isso que aqui a palavra do apóstolo Paulo é: ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Porque se a gente amar a nossa esposa como a gente cuida do nosso carro, quem sabe a gente amaria mais as nossas esposas. Como a gente lida com o nosso próprio trabalho, como a gente conversa com os nossos clientes, a gente seria mais amável com as nossas esposas. Ame as suas esposas. A palavra de Jesus, essa palavra em que Jesus é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher, ele está falando da liderança. E essa liderança deve ser uma liderança como a de Jesus. A liderança serva, a liderança que ama e cuida, a liderança que zela, a liderança que provê no sentido de responsabilidade pelo cuidado com a família. Isso é amor. Isso é amor. Não trabalhem para vocês mesmos, mas trabalhem pelo cuidado com a família. E aí ele diz: esposas, respeitem os seus maridos. A fragilidade da liderança do homem, e isso é muito claro, ainda mais nos nossos tempos, com as mulheres ocupando altos cargos corporativos, as mulheres se destacando em diferentes frentes,
O homem tem cada vez sumido na sua liderança. A palavra já destaca esse pecado do ser humano, que é a omissão. A mulher, vendo a fragilidade, a mulher ela tem o poder, muitas vezes, de desprezar o marido, de desrespeitar o marido. Toda mulher sabe que ela tem a capacidade de influenciar a vida do homem. Toda mulher sabe que ela tem a capacidade de erguer o marido ou de deixar o marido lá embaixo. Por isso a palavra de Deus, ela fala que o papel da mulher é de erguer o marido, de corresponder, de auxiliar, de levar o marido a desempenhar essa liderança serva de Jesus, conduzindo a família para mais perto de Deus, para desenvolver aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por isso, lá Provérbios diz, a mulher exemplar é coroa do seu marido. A coroa é aquilo que o rei coloca para exercer a sua função e autoridade. A mulher exemplar, aquela que honra o seu marido, ela desenvolve a liderança dele. Mas a mulher de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Ela destrói pouco a pouco a energia do seu marido, destrói a sua liderança. E Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. A mulher tem essa capacidade de abençoar ou de destruir o seu lar. Eu quero terminar desafiando a você a construir os seus relacionamentos a partir da cosmovisão bíblica. Essa cosmovisão bíblica que tem como base esse princípio eterno de Deus na qual Ele fez para que a gente pudesse vivenciar o mesmo valor, interdependência, mas ao mesmo tempo ligeiramente diferentes, complementares naquilo que a gente vivencia, cuja base é a aliança feita diante de Deus. Para refletir e praticar, que consequências do pecado você percebe em seus relacionamentos? Que consequências do pecado você percebe em seus relacionamentos? Você tem desempenhado o seu papel na sua família de uma maneira autoritária, de uma maneira abusiva? Então você está vivendo em pecado, querido. Você precisa se arrepender e voltar como era lá no princípio, amando a sua esposa. Você, esposa, tem entrado nesse ciclo do desrespeito, da gritaria. Esse caminho é um caminho que destrói o casamento, destrói a família. Veja onde você caiu, se arrependa e volta como é no princípio. Seja uma coluna de sustentação para o seu esposo. O fortaleça, o encoraje a liderar a sua casa, a sua família. Segundo lugar, o que você precisa se arrepender hoje para revitalizar o seu relacionamento? O que você precisa rever na sua história para revitalizar o seu relacionamento? Eu quero encorajar você a não desistir do seu relacionamento, a não desistir da sua família. Nós podemos recomeçar, mas nós só podemos recomeçar uma vez que nós experimentamos o amor que está em Cristo Jesus. O amor que decidiu nos amar mesmo que nós não tínhamos mérito para que Ele nos amasse. Esse amor que é atitude, esse amor que é uma decisão que nós devemos ter na nossa família. E terceiro e último, você já convidou Jesus para fazer parte do seu relacionamento? Você já convidou Jesus para fazer parte da sua relação? Onde o perdão dele reina, onde a bondade do Senhor e a paz do Senhor habita no seu lar, na sua casa, na sua família. Porque é só nessa fonte de amor que é Jesus que a gente pode experimentar um relacionamento, como no princípio, baseado na cumplicidade, na interdependência, no respeito, no cuidado mútuo, daquilo que Deus nos chama a viver como família. Por isso, seria tão bom se a gente aprendesse a amar, como Jesus nos ama e como Ele nos criou para amar um ao outro, lá no princípio. Que você e eu
Não vamos desistir das nossas famílias, não vamos desistir dos nossos relacionamentos. Mas em Jesus a gente pode recomeçar. Que Deus possa te fortalecer. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor, nós ouvimos essa palavra, nem sempre é fácil de ouvir essa palavra. Essa palavra, Senhor, ela confronta as bases dos relacionamentos na nossa sociedade. Essa palavra, Pai, confronta a maneira como a gente muitas vezes tem vivenciado os nossos relacionamentos. Às vezes com autoritarismo, às vezes, Pai, se sobrepondo ao outro, subjugando, abusando, porque abuso não é só físico, tem abuso psicológico, abuso verbal. Senhor, nós te pedimos perdão por isso e nós queremos resgatar em Cristo Jesus como era no princípio. Nós não queremos começar nenhum relacionamento, Pai, já na perspectiva da separação. Nós queremos aprender com o Senhor a verdadeira forma de amar. E quando nós olhamos para Ti, Jesus, nós olhamos um Deus que não desiste, um Deus que é perseverante, um Deus que vai ao nosso encontro sempre de novo, não porque a gente é bom e não porque a gente mereça, mas porque o Senhor é bom. E se o Teu Santo Espírito habita em nossos corações, Pai, o Senhor está restaurando os nossos relacionamentos como no princípio. Nós temos o mesmo valor, Deus. E nós precisamos viver, Pai, essa diferença que o homem e a mulher têm. Não com agressividade, mas com respeito e cuidado mútuos. Senhor, que desafio que nós temos na nossa sociedade, Pai. Numa mentalidade, muitas vezes brasileira, colonial, de que o homem é o líder no sentido de que o homem é que manda, é ele que decide, é ele que faz e os outros o servem. Isso não é uma perspectiva bíblica, Pai. Mas também nós temos, na década de 60, 70, Pai, movimentos feministas que tentam se sobrepor a esse algo que já está quebrado. Mas também mulheres, Pai, aí desprezando os homens, que também não encontram um equilíbrio para os seus relacionamentos. Pai, isso também não é um pressuposto bíblico. Nós queremos, ó Pai, insistir nos nossos relacionamentos com a base dessa aliança que o Senhor faz conosco, porque o Senhor decidiu nos amar. Por isso, Pai, seria tão bom a gente voltar ao princípio. Nós podemos fazer isso através de Cristo Jesus. Eu oro para que relacionamentos sejam restaurados, Pai, nesse tempo de isolamento. Eu te peço, ó Deus, que casais reencontrem o caminho do coração um do outro. Pai, que ali onde existe inimizade, que o Senhor plante, Pai, amor, sensibilidade, atenção. Pai, ali onde mágoas e mais mágoas foram criando trincheiras, Pai, na sua própria casa, Pai, casais que não dormem mais no mesmo quarto, te peço em nome de Jesus, quebra tudo isso, essas trincheiras, que haja união, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que esses corações se reencontrem, que possam viver uma nova história, Pai. Que eles reaprendam a amar um ao outro, a cuidar um do outro, a valorizar um ao outro. A não contar com o divórcio como uma moeda de saída. Senhor, que cada casal, que cada família que está assistindo esse culto, Deus, que eles possam perceber que existe como recomeçar, Pai, existe como renovar, existe como revitalizar, e isso acontece por meio de Cristo Jesus. Esse Deus que nos ama tanto, que se doou por nós. Por favor, Deus, esteja em cada família e ali estabeleça a Tua paz. Em nome de Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.
nós cantamos juntos essa declaração do nosso desejo. Eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente canta, porque a gente está cantando verdades. Então você cantou que você deseja que Deus reine sobre você e que Ele traga luz sobre as trevas que há no seu coração. E por isso essa declaração ela é muito forte e é isso que nós precisamos, que Deus reine sobre nós, que Deus reine sobre a nossa casa, reine sobre a nossa vida, todas as nossas decisões, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, porque quando Ele é rei sobre nós, é Ele que nos governa. E a minha oração é que, de fato, Deus venha governar sobre você. Porque nós não somos bons senhores, nós somos bons servos. Deixa que Ele seja Senhor, deixa que Ele tenha autoridade sobre nós e a gente possa, uma vez cuidado por Ele, a gente possa servir os outros, sirva a sua família, sirva as pessoas à sua volta. Muito especial. A gente está terminando esse culto que falou sobre amor, falou sobre relacionamento, falou sobre voltar ao princípio. E nós temos esse desejo de que a gente possa aprender a viver hoje direcionado pelos princípios eternos da Palavra de Deus. Que a gente não se deixe corromper pelas diretrizes e formas e multiformas de viver os nossos relacionamentos nos dias de hoje. Porque a Palavra de Deus é eterna e ela jamais passará. Por isso nós queremos orar, mais uma vez, intercedendo pela nossa cidade, pelos nossos familiares, intercedendo por tudo que nós estamos vivendo. Feche seus olhos. Senhor, nós já oramos pelos casais, nós oramos pelas famílias, nós queremos orar, Senhor, pela nossa cidade. Essa é algo que está na pauta das nossas orações diariamente. Nós oramos pelas decisões dos nossos governantes, pelos passos que eles estão dando e os passos, portanto, que a gente está também respondendo a essas diretrizes, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, sabedoria, discernimento. Nós te pedimos, ó Deus, que a nossa cidade, aos poucos, ela possa retomando as suas atividades, mas com muita cautela, com muito cuidado, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que a gente possa, ainda que a gente precisa ir voltando a algumas atividades, que a gente tenha muito cuidado com o outro, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor vá à frente dessas situações, que ainda paira muitas incertezas. E por isso, Pai, nós intercedemos para que os nossos governantes e lideranças que estão acima de nós possam ter uma profunda sabedoria do que estão fazendo, o que estão determinando e orientando. Pai, nós queremos orar, Pai, mais uma vez, por cada lar, cada pessoa que está nos assistindo, Pai. Tu sabes das demandas internas, das demandas do coração. Tu sabes, ó Deus, como para algumas pessoas tem sido difícil o convívio familiar. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir nas casas de cada um de nós. Pai, nós oramos para que o Senhor dê força, ânimo para aquelas pessoas que estão sofrendo abuso, para que elas possam, Pai, procurar ajuda, que elas possam sair desse lugar de abuso, desse lugar, Pai, de sofrimento. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor mude a mente, o coração daqueles que são os abusadores, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que nesse país que nós vivemos, com tantas expressões culturais, mas que existe algo que impera muitas vezes nos relacionamentos como um todo, que é esse machismo que nós enfrentamos no país, Pai. Essa forma de conviver que nós não concordamos, não queremos concordar e que vamos lutar sempre contra, Pai. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, por justiça entre os gêneros, por justiça nos nossos relacionamentos, por algo, Pai, que possa ser transformado em nós, a partir de nós e para a sociedade, ao nosso entorno. Pai, nós continuamos orando pelos profissionais da saúde, nós oramos, Pai, por aqueles que estão precisando ir trabalhar e muitas vezes estão convivendo com outras pessoas que precisam pegar ônibus, que estão tentando evitar a aglomeração, mas não tem como. Te pedimos a Tua proteção, o Teu cuidado, Pai. Pedimos que o Senhor seja soberano sobre todas as situações, que o Senhor esteja cuidando de todas as famílias, Pai. Assim, Pai, nós ansiamos
com o momento que nós vamos estar de novo celebrando juntos. Por isso colocamos nas Suas mãos. Nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Mas enquanto isso não acontece, dá-nos criatividade para nos relacionar e caminhar como igreja. Continuamos sendo igreja, continuamos amando uns aos outros e cuidando uns dos outros. Porque isso é ser igreja, Pai. É ser governado pelo Senhor e viver de acordo com a Tua vontade. Isso nós te pedimos, Pai, agradecemos e colocamos tudo mais na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz agora e sempre. Que esse Deus que é amor em essência, Ele possa estar com você, cuidando, zelando por você e restaurando você de dentro para fora. Deus abençoe, tenha uma ótima semana e que você possa ser muito abençoado pelo Senhor aonde você está. Até o próximo culto.